pessoal, tudo bem? Hoje nós estamos no primeiro episódio do nosso Papo de Especialistas. Vamos trazer uma série de conteúdos e especialistas diferentes para conversar com vocês. Então, se você acha que faz sentido esse tipo de conteúdo para vocês, já deixa seu like, ativa o sininho, que nós vamos ter episódios quinzenais. E hoje estou aqui com as minhas amigas Carla Tupã e Marcela Campos. Nós vamos falar sobre a vida de uma mulher empreendedora, desafios na carreira, como superamos. E fico com você, Carla. Quer se apresentar um pouquinho primeiro para o pessoal conhecer você melhor? Olá, pessoal, tudo bem? Meu nome é Carla Tupã, eu sou advogada, consultora em gestão jurídica e a gente vai conversar aqui, trazer as experiências dessa nossa vida empreendedora para a gente compartilhar aqui com vocês. Muito bom. E você, Marcela, quer se apresentar para o pessoal, para todo mundo te conhecer? Oi, pessoal. Então, meu nome é Marcela Campos, eu também sou consultora em gestão jurídica, né? Levar um pouquinho aí para os escritórios um pouco de inovação, um pouco de organização que faz parte. Além disso, eu presto também mentoria, faço coaching voltado para advogados e controller jurídico. E estou muito feliz com o convite, Dani, muitíssimo obrigada, né? Eu e Carlinhos estreando aí seu papo de especialistas, então muitíssimo obrigada pelo convite. E fico muito feliz de estar participando aqui com vocês. Alta responsabilidade, né, Marcela? Estrear esse quadro. E como? Eu tenho certeza que vai ser muito bom. Eu que agradeço vocês a disponibilidade de virem aqui gravar com a gente. Vamos ter alguns episódios com vocês e eu espero que vocês sempre voltem para a gente poder trabalhar um pouquinho mais de conteúdo para o pessoal, que sempre é muito rico. Só chamar que eu venho. Com muito prazer. E vamos lá. Carla, você quer trazer para a gente um desafio que você tenha superado? Como você fez isso? Ou ainda está superando? Acho que a gente sempre tem esses desafios para superar, não é fácil, mas, bom, um dos desafios que eu acho bacana compartilhar tem sido o desafio da minha transição de carreira. Eu sou advogada, atuo na área jurídica desde 2009 e como advogada mesmo desde 2016. Então, durante todo esse período, acompanhando o mercado jurídico, escritórios de advocacia, eu sempre estive ligada à parte da gestão do escritório de advocacia. E desde 2017 eu tenho trabalhado como consultora em gestão jurídica. No entanto, nesse último ano, em razão de desafios pessoais e ambições pessoais, interesses também de trabalho e mercado profissional, eu quis retornar para a advocacia. Tive alguns clientes que já me acompanhavam com algumas demandas específicas e a advocacia falou mais alto e estou retornando aí para atuar na parte tributária, que era uma área que eu gostava bastante e que se fosse para fazer igual, já dando spoiler aqui da importância da solução, né? Se fosse para fazer um planejamento de qual área atuar, seria na área tributária. E tem sido um desafio fazer essa transição, porque desde 2007 já atuando, desde 2017, né, já atuando como consultora, criei uma expertise nessa área, enfim, uma imagem voltada para essa área, e agora começar literalmente de novo, do zero, atuando como advogada na parte tributária e tributário do agronegócio. Então, tem sido um desafio muito grande fazer essa transição aí. E como você está se preparando para essa transição, Carla? Então, Você já está com alguma coisa engatilhada? Já começou a atuar com o direito tributário? Então, já comecei a atuar. Tem sido, né, um período de muito aprendizado, capacitação técnica, fechamento de parcerias. E uma das coisas que tem sido fundamental para isso, que eu até falei que eu já tinha dado spoiler antes, é a questão do planejamento mesmo, inclusive do planejamento estratégico. Porque iniciar uma nova atividade, um novo empreender, né, exige
um planejamento. Então, foi feito um planejamento estratégico do escritório, ainda que não existe ainda fisicamente, até por conta desse momento que estamos vivendo de pandemia. E já deixo o aviso, pessoal, é possível sim empreender no momento de crise, é possível, necessário, e é aquela máxima, né, que nos maiores problemas, nos maiores desafios também a gente encontra soluções e oportunidades. Então, independente da área de atuação que você esteja, pode ter certeza que por mais que o mercado já tenha bons advogados, bons profissionais, tem demanda e tem necessidade. Então, se você tem a sua capacidade técnica, você tem a sua área de atuação, faça o seu planejamento, alinhe quais são as suas metas, faça o plano de negócios, né, do seu escritório, defina quem vai ser o seu cliente, o que que você vai oferecer para ele, como que você vai chegar até ele, veja quais são os momentos que ele está passando agora em razão da pandemia na área de atuação dele, porque com certeza tem alguma coisa que ele precisa ser ajudado. E o advogado está aí justamente para isso, né? Para dar esse suporte nesse momento tão complicado que a gente está vivendo. Então, para mim, fazer o planejamento estratégico, definir ali a área de atuação, nicho, cliente, as metas, o plano de ação, a visão futura de onde que eu quero chegar como advogada, isso foi assim fundamental para conseguir dar o start de uma forma adequada. Bacana. É muito importante, né, Carla, você falar isso. Você falou de uma coisa fundamental para mim também, assim. Porque você está estruturando a base para você já começar de uma forma organizada. E até mesmo o meu trabalho, da Dani, e o seu, enquanto consultora, a gente sempre estruturou os escritórios de advocacia depois do crescimento, né? Então, você já está começando da maneira correta, justamente por ter toda essa bagagem na área de gestão. Então, eu acho fantástico esse início seu, assim, já iniciando corretamente. Quando chegar a hora de crescer, você já está preparada para isso, é fundamental. Verdade, Marcela, é isso mesmo. E é um desafio também, porque a gente não pode deixar aquela máxima cair na gente, né? Que casa de ferreiro espeta de pau. Exatamente. Então, então, a nossa responsabilidade é dobrada. Imagina, gente. Você acha que fazer o planejamento estratégico do seu negócio, conseguir visualizar ele ali um pouquinho a médio e longo prazo, isso te ajudou a ter coragem de abandonar ali, ainda que gradativamente, a sua vida de consultora para voltar a ser só advogada? Olha, ajuda. Ajuda porque você consegue ter uma expectativa de futuro e você, com as metas, você tem pelo menos já o que você tem que fazer para você chegar nisso. Mas também nada disso é possível se a gente não tiver o foco. Acho que o foco é extremamente importante e realmente ter uma atitude de virar a chavinha e começar a mudar ali a mente, a concepção. Mas com certeza, o plano de negócios com as metas, acredito que principalmente o plano de ação e as metas ajudam bastante nesse sentido. Que legal. Marcela, você, que desafio você pode compartilhar com a gente? Nossa, Dani, para mim, assim, ó, disparado. O maior desafio que eu tive foi, de fato, a virada de chave, né? Deixar de ser funcionária para me tornar uma empresária. Isso, para mim, foi o maior impacto que eu tive, porque até então, minha mentalidade era toda voltada, de certa forma, para ser funcionária no sentido da estabilidade, né, que uma empresa pode te dar. Na verdade, uma falsa estabilidade, porque empresa nenhuma te traz estabilidade, a não ser que você seja funcionário público, né? E assim mesmo, para funcionário público, ainda tem regras específicas. Então, o maior desafio que eu tive foi essa, a decisão. A tomada de decisão ok, vou deixar de ser funcionária para ser empreendedora. E isso, para mim, foi um desafio surreal, assim, que eu tive que me debater muito com o que eu acreditava ser o certo para mim. Eu fui mãe muito nova e eu tive que ter responsabilidade muito cedo. Então, o sustento da minha filha era responsabilidade minha. Então, eu fui mãe aos 19 anos. Então, desde os 19 anos, na verdade, eu comecei a trabalhar com 18 e desde os 19 anos eu tinha a responsabilidade do sustento de uma criança. Então, para mim, era inadmissível ficar sem qualquer tipo de ganho mensal. E eu achava que a melhor forma de ter esse ganho, de ter essa estabilidade, ter essa certeza
de um resultado no final do mês era sendo funcionária. Só que eu nunca gostei muito, assim. É engraçado que um dos maiores impactos que eu sempre tive enquanto funcionária é uma coisa que eu tento bater muito na tecla, assim, dos meus clientes, é em relação à carga horária. Porque o que tem que comandar as empresas é produtividade. Então, às vezes, tem pessoas que produzem mais em determinado horário, outras em outros horários. E a questão daquela coisa, 8 às 18, com 1h12, assim, uma coisa que sempre me marcou muito, era 1h12 de almoço. Então, se tivesse, para não, porque eu não trabalhava no sábado, né? Para cumprir o horário das 44 horas semanais, então era 1h12. Então, se passasse 1h12, tinha que anotar lá na sua folha de ponto que você foi 1h15. Não, então, assim, isso para mim era muito desgastante. Então, eu tinha esses embates assim internos muito grandes, dessa vontade de ter mais qualidade de vida, porque quando você é dono do seu próprio nariz, eu acredito muito que você pode ter uma qualidade de vida melhor. E então, para mim, pegava muito, né? Eu ficava colocando muito isso na balança. E quando surgiu a oportunidade de empreender, a primeira coisa que eu tive foi muita dúvida, né? E agora, né? Tá aí a oportunidade, você nunca gostou de ser funcionária e a oportunidade está batendo na porta. Você vai ter coragem ou não vai ter coragem? No meu caso, eu tinha uma vontade muito grande por dentro, mas a minha coragem ela veio mais de fora para dentro, porque eu tive incentivo do meu companheiro, né? Que falou assim: olha, Marcela, você tem todo o perfil para empreender. Eu não vejo por que você ficar com esse medo todo, sabe? Você é muito competente, você vai conseguir, você vai tirar isso de letra, vai dar tudo certo. E até então eu ficava assim, mas será, né? E aquele saláriozinho ali no final do mês e tal. E ele me deu todo o incentivo, e por conta desse incentivo que ele deu, eu acabei aceitando, né, o desafio de empreender. E o engraçado, que outra coisa também, assim, para mim era um desafio muito grande, Dani, porque eu sempre me achei uma péssima vendedora. E quando você é empreendedora, você é empresária, você vende. Qualquer pessoa tem que vender. E no meu caso, eu ia ter que me vender. Então, aquele lance, assim, né, de, nossa, mas eu não vendo nem água no deserto de Saara, então, como que de repente eu vou começar a vender os meus produtos, né, o meu serviço? Então, isso para mim era um outro desafio. Então, eu aceitei ser empreendedora, e muito engraçado que assim que eu pedi demissão da empresa, né, que eu estava trabalhando, eu de cara já fechei 2 contratos que me rendiam o dobro do que eu ganhava lá e trabalhando muito menos. Então, esses 2 contratos me faziam trabalhar o quê? No máximo, assim, eu estou jogando muito alto, eu não lembro exatamente quantas horas eu trabalhava por mês para esses clientes, mas era no máximo 20 horas por mês, para me render o dobro do que eu ganhava trabalhando lá. Então, assim, me trouxe uma qualidade de vida muito grande. Mas eu acho, assim, que o ponto de partida, assim, além da vontade, é a coragem, né? E você, é claro, tem que fazer toda aquela estruturação, tem que fazer, sim, um planejamento do seu negócio, tem que ver que tipo de mercado, né, que está ali disponível para você, ver qual é o perfil de cliente ideal. Então, você tem que fazer esse mapeamento, você tem que estruturar essa base para que dê certo. Não pode simplesmente, assim, eu quero empreender. Pronto, saí do meu emprego, e agora, o que eu faço? Não é esse o caminho, né? Não é decidir depois que você saiu do seu emprego, decidir o que você vai fazer. Então, você tem que fazer todo um planejamento para fazer uma transição de uma forma muito correta, né? Para que o impacto não seja tão grande assim e você consiga, de fato, se manter. E uma dica grande que eu dou, assim, saiba sempre quem que é o perfil de cliente ideal. Você tem que saber exatamente quem é a pessoa que tem o problema para a solução que você está vendendo. Isso é o básico. Então, assim, então, saiba primeiro. Peraí, eu tenho pessoas que têm o problema, que eu tenho a solução? Então, eu vou conseguir ser empreendedor ou não, mais ou menos com essa linha de raciocínio. Bacana, bacana. Você falou uma coisa que me chamou a atenção. Qualidade de vida, trabalhar menos, ganhar mais. Mas a gente sabe que isso não é a realidade de todo empreendedor, né? Sim. Então, assim, você tem que se virar em 1000, e aí tem muitos advogados aqui ouvindo a gente e falando com a gente. Até comentem aqui embaixo o que aconteceu com vocês, se vocês empreenderam ou se vocês têm essa vontade. Porque Os quando você desafios. os desafios, Desafios. porque quando você empreende, você faz de tudo, né? Você é o marketing, você é a secretária, você é a recepcionista, você é a vendedora, você é a consultora, no seu caso, né? E aí,
com tantos papéis, é possível ainda ter qualidade de vida? Dani, mas quando eu falo assim, em qualidade de vida, eu não falo nem só, não falo da questão de trabalhar menos. Porque quando você é empreendedor, você não trabalha menos, você trabalha mais, mas trabalha para você. O foco é outro. Esse é o ponto. Mas eu falo assim, de você poder montar a sua agenda. De num dia que você não está legal, tá tudo bem, você consegue se reorganizar. É claro assim, que a procrastinação às vezes pode ser um problema. Então, se você deixou acumular muita coisa, é mais difícil você conseguir conciliar. Mas eu consigo, por exemplo, no dia que eu não estou bem, eu consigo não trabalhar. E é uma realidade que eu jamais conseguiria sem ter que ir no médico para verificar. E às vezes eu simplesmente não estou no clima, não estou produtiva. Às vezes eu estou com algum problema de cunho pessoal que me deixou ali um pouco para baixo, que eu não entregaria aquele trabalho com tanta qualidade como eu entregaria se eu estivesse bem. Então, quando eu falo de qualidade de vida, é poder ter o condão da escolha. Para mim, essa é a maior qualidade de vida. Se eu tiver que trabalhar um dia até meia-noite, ok. E se eu não quiser trabalhar no dia seguinte, ok também. Então, eu acho que a gente tem que ter o equilíbrio, entendeu? Tem que ser produtivo, mas não necessariamente você tem que se matar para isso. Sabe uma coisa bacana, Marcela, que você falou, e que eu acho que casa também com o que a Dani questionou, quando você fala assim da qualidade de vida, que foi a qualidade de vida para você, desse momento que você passou, dessa transição que você fez, é interessante analisar que você já tinha comentado que você não gostava de estar como empregada. Então, você tinha um perfil empreendedor, vamos dizer assim, que estava enrustido aí, sem poder, sem poder ser gritando para utilizado. sair. Exatamente. E tem uma coisa que eu percebo, não só nos advogados, mas em vários profissionais, o seguinte: muitos não têm a oportunidade de se conhecerem. Porque existem vários tipos de profissionais e a gente vê isso. A Dani, principalmente, que atua nessa área da análise de perfil comportamental, o tanto que é importante as pessoas conhecerem o seu perfil comportamental. Porque ao mesmo tempo que tem aquela pessoa que prefere uma estabilidade, que prefere uma segurança, que prefere ali um trabalho, às vezes um pouco mais de planejamento, um pouco mais ali dos bastidores. Então, vamos dar o exemplo aqui dos advogados. Existem aqueles advogados que preferem não fazer a captação do cliente, preferem estar ali atrás do computador desenvolvendo uma tese. Esse é muito mais o perfil deles do que aquele que vai fazer uma audiência, vai captar um cliente, tem mais um perfil mais persuasivo, ou até mesmo o próprio controller jurídico. Quando a gente fala de controller jurídico, a gente fala de um profissional que precisa ser organizado, que precisa ter ali uma característica de fazer todo dia as mesmas tarefas, porque é uma rotina, precisa ser um profissional que trabalhe com rotinas, trabalhe bem com rotinas. Então, para essa qualidade de vida acontecer, também é importante que a pessoa conheça o seu perfil comportamental, como você identificou o seu. Saber vender, saber conversar, ter um perfil empreendedor, que é o perfil de assumir risco. E isso está intrínseco na pessoa que tem assim, esse perfil empreendedor mais desembravador. Claro que eu entendo, e acho que vocês podem concordar comigo, que isso tem como ser desenvolvido. Se você quiser empreender, você vai desenvolver isso. Não é que se você não tiver, você não pode. Se você não tiver um perfil um pouco diferente, você não vai fazer. Você tem como se desenvolver. Mas tem pessoas que preferem talvez nem desenvolver esse perfil e assumir ali a personalidade que tem, que não é desbravadora. E isso é importante e tá ok também. Está dentro da qualidade de vida da pessoa. Carla, você falou uma coisa assim que faz muito sentido, assim. Quando a gente faz essas análises de perfil comportamental, até com a aplicação do DISC, eu já fiz muito jogo de cadeira dentro de escritório, sabe? De determinado advogado que estava numa função, que ele estava ali se matando para desempenhar aquela função. Tem advogado, por exemplo, que odeia audiência, que não suporta, treme nas bases, mas tecnicamente falando, é uma pessoa sensacional, que escreve super bem. Então, acontece muito. Igual eu acabei de receber um e-mail, né, de uma pessoa falando assim: olha, eu não tenho experiência com controladoria jurídica, mas eu tenho muito interesse na área, preciso ter experiência. A gente sabe que é muito complicado a gente conseguir profissionais já experientes em controladoria jurídica, por exemplo. Eu falei assim: olha, mais importante até do que ter experiência para mim é ter o perfil. Então, vamos fazer uma análise de perfil, vamos saber se você se enquadraria em alguma área, né? Dentro da controladoria jurídica, para a gente fazer essa análise. E
o perfil comportamental, para mim, é o que mais manda, né? A pessoa tem que se conhecer. E a gente estava até conversando, né, Dani, esses dias para trás, justamente sobre isso, dessa mudança que até o nosso perfil comportamental teve, até mesmo por conta dessa mudança de carreira. E a gente tem que se desenvolver, sim, em outras áreas, igual, por exemplo, esse medo meu de vender. Eu fiz um curso que chama Fábrica de Vendedores para poder aprender. Como é que eu chego na pessoa? O que que eu falo? Então, assim, até a postura corporal, porque eu sempre fui mais travada. Então, a gente tem que se desenvolver, a gente tem que ir atrás desse conhecimento. Igual você foi buscar o fundamento, né? Você foi buscar a sua base, você foi buscar o seu conhecimento antes de fazer novamente essa transição para essa nova carreira. Então, acho que é isso. E o autoconhecimento é muito importante também. Bom, então, pessoal, muito rico o programa de hoje. Nós tivemos a experiência da Carla, que está passando por esse grande desafio de transição de carreira, de mudança de carreira, né? E veja que as duas tiveram o mesmo desafio, podemos dizer assim, que foi a transição de carreira. Então, ambas trabalhando para empreender, e a dica que a Carla nos trouxe é o foco, o planejamento estratégico, ver exatamente para onde você vai, o que você quer construir, qual o seu cliente ideal. E aí vem a Marcela mostrando também o grande desafio de abrir mão da estabilidade de um emprego, estabilidade entre aspas, né, vamos dizer, para trabalhar com o seu próprio negócio, empreender, aprender a vender os seus serviços, que até ela deu uma dica que fez um curso com relação a isso, para desenvolver essa habilidade, e que isso só foi possível porque houve aí um autoconhecimento, houve aí uma vontade muito grande de empreender, e o que faltava era aquele empurrãozinho, aquele apoio que muitas vezes um familiar nos dá, outras vezes um familiar nos tira, né? Eu queria até trazer isso para vocês, porque às vezes aquela pessoa que acaba nos desencorajando, não por mal, não por nenhum motivo ruim, mas por querer nos bem, né? E aí aquela estabilidade poderia ser para essa pessoa importante como para você, né, Marcela? E ela podia te travar ali. Então, para a gente ver que o planejamento, a vontade, a coragem são fatores essenciais para quem quer empreender. E sempre a especialização, buscar o seu melhor cliente, buscar ali trabalhar um marketing, saber que você vai ter mais qualidade de vida, sim, mas não necessariamente menos trabalho. Aliás, é o contrário, né? A gente espera que tenha sempre mais trabalho, e só que você faz o seu trabalho no seu tempo. Eu acho que isso que é importante. Quero agradecer muito a presença das duas. Estejam sempre convidadas a participar aqui do nosso Papo de Especialistas. E Dani, eu que agradeço o convite. Sempre que quiser, pode chamar que eu venho. Igualmente, com certeza. É um prazer estar aqui conversando com duas feras aí. Muito bom. Estou sempre à disposição.